Bem-vindo ao canal Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Nesse mês agora de março, que passou, março, abril, estava sendo discutido no STF já um assunto antigo, que era um parâmetro para diferenciar o traficante do usuário na questão da maconha, em especial o artigo 28 da Lei das Drogas. A quantidade que estava sendo discutido. Ninguém estava falando de legalizar, nem de liberar. Era um parâmetro que estava sendo definido para, quando a polícia fosse pegar, a pessoa tivesse uma sanção administrativa, se fosse de uso pessoal. Isso estava em julgamento no STF. Tá? Inclusive o senhor André Mendonça colocou lá um parâmetro como 10 gramas de maconha, que equivaleria a 34 cigarros, né? Lá a análise dele, né? E sendo contra a descriminalização. Mas o assunto não era esse. O assunto continua não sendo esse. Era só um parâmetro. Desde 2015, na época da Rosa Weber, que ela falou da desproporcionalidade. Você não pode considerar um usuário que está com cigarro de maconha como se fosse um traficante. Só isso. Mas a nossa imprensa também não ajudou em nada. Não ajudou em nada para explicar para a população o que realmente estava sendo discutido. Era um parâmetro, nada de legalização. Quem vai discutir a deslegalização das drogas é o Congresso Nacional, por meio de leis. Mas o seu Rodrigo Pacheco, chateado com o STF, vai lá e chuta todo o trabalho que vinha sendo feito, desde lá 2007, 2015, da época da Rosa Weber, e decide que qualquer quantidade. Então, para quem que ele está querendo afetar isso? É para o povo, para a polícia ou para o ego dele? No que isso vai ajudar? Mas, enfim, colocou lá, né? Era uma coisa antiga. Por que não fez antes? Está querendo afrontar o STF. E vocês vão perceber o seguinte, na mesma medida que eles dizem que o STF está querendo fazer suas leis, né? Está querendo legislar, ao mesmo tempo está acontecendo também uma coisa muito grave, que é o Congresso querer emitir leis contrárias à decisão do STF. Eu acho isso muito grave também, pouca gente está percebendo, ou seja, o STF dá uma decisão, e eles vão lá e fazem uma lei, porque você só pode alterar alguma coisa em virtude de lei, tá certo? Eu acho isso muito grave, porque isso vai se tornar uma constante. O Congresso Nacional, pouca gente está vendo isso, eu vi outros cientistas políticos, outras pessoas vendo, né? Mas parece que deixaram isso para lá. Aí vamos falar um pouco mais sobre isso, na questão das armas também. Solta a vinheta. Então, pessoal, já de antemão peço para se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo, para dar uma força para o canal crescer, porque agora, com essas leis aí, essas políticas do YouTube, essa bagunça que está sendo formada aí, a gente não sabe. Eu estou falando aqui sobre leis política e já vem logo o reclame dizendo que é questão eleitoral. Então isso também está uma bagunça e eu vou fazer também um vídeo falando sobre essas fake news, porque a gente não sabe mais o que falar aqui, né? Estão várias restrições de vídeos e a gente fica assim, sem saber. Mas voltando aqui para o assunto, né? Então teve essa decisão lá do Rodrigo Pacheco,
no Senado para criminalizar qualquer quantidade. Né? E naquela hipocrisia que eu vou falar para vocês. Por exemplo, lá em Israel, que esses caras usam como parâmetro, países que eles usam como parâmetro, que botam os filhos deles para estudar no Canadá, né? No Uruguai. O Uruguai é liberal, tá? O Uruguai é liberal. Israel, por exemplo, você paga uma multa. Se for pego, você paga uma multa. São sanções administrativas. Tá? Mas você cultivar, ter em casa para o consumo próprio, pode. Inclusive, Israel tem mais de 550 fazendas de maconha. Tá? No Havaí, né? Estados Unidos, Nova York, mas no Havaí também eles usam para comércio. Tá bom? Então, você vê aí outros países também, Portugal, né? Que eu posso te falar aqui, citar como se fosse um exemplo. Isso eu não estou dizendo se você é a favor ou contra, só estou querendo mostrar como são hipócritas. Né? Eles se vangloriam, adoram esses países, levam os filhos para lá, vão passear em países que é regulamentado. E a discussão aqui não era nem sobre isso, era um parâmetro. Mas, por um outro lado, você tem a questão das armas. Você tem a questão das armas, que está na CCJ, que é a deputada federal Caroline de Tone, lá de Santa Catarina, já mandou o projeto de lei dizendo que cada estado tem o poder de fazer a sua própria lei. Cada estado pode decidir nessa questão, tá? Das armas, que é inconstitucional. E aí o que acontece? Bate lá no STF, eles vão em briga com o STF. Então o que pode acontecer? Vai lá, mesmo estando na Constituição, vai lá, bate e dizem que o STF não é a Constituição. Inventam um monte de coisa. Eu já falei várias vezes o que é questão das armas, o que é porte ou posse. Eu sou a favor da posse. Mas não é porque eu tive um treinamento, tá? Eu já fiz curso de segurança, já tive curso assim. Eu sei que não vai resolver. Mas o que acontece? Você está com uma defasagem de policiais no Brasil muito grande. Vi uma pesquisa aí que eram em torno de 160 mil, eu acho que é mais. Aqui no Rio de Janeiro, o secretário de Segurança disse que são 25 mil. Eu acho que é mais. E vocês podem reparar que, à medida que esse pessoal aí da segurança, né? Capitão disso, sargento daquilo, delegado daquilo, eles foram entrando para o meio político, foram se tornando políticos, a quantidade de policiais vem diminuindo. Tá certo? E se fosse me perguntar, você é a favor da posse? Eu sou a favor da posse porque já não tem polícia. E você pode ser atacado por um pitbull aqui na rua. No Rio de Janeiro tá quase que diário. Fulano foi atacado por um pitbull, Cicrano foi atacado por... o cachorrinho da vizinha foi atacado por um pitbull. Né? Parece que um procurador ou um promotor foi atacado recentemente aqui no Rio de Janeiro. Se não tivesse ninguém armado, um abraço para a perna dele. E sempre vai aparecer a figura daquele cara dizendo: não, meu cachorro era manso, nunca fez nada com ninguém. E tem lei que regula aqui as mordaças no pitbull, mas o pessoal está deixando para lá. Entendeu? Então você vê como uma coisa que seria importante para definir até para a polícia, para diferenciar o traficante do usuário, eles não querem saber. Mas as armas estão indo. Eu falei, é incompatível esses caras acharem que a polícia, dando poder, né, para a polícia, esse pessoal da direita. Pelo seguinte, para vocês entenderem. A direita é individualista. Então eles são a favor de quê? Eles são a favor do cidadão armado, segurança privada,
carro blindado e condomínio fechado. Onde está a polícia aí? Aí ficam dizendo que é a esquerda que está destruindo, que vai acabar. Não, senhor, não, senhor. Pode esperar que a tendência de policiais caindo é maior. E eles não discutem uma outra maneira de você aumentar o efetivo policial. Nem isso. E aqui eu não estou discutindo se a polícia age certo, do jeito truculento, eu não estou falando isso. Tá? Ó, os cassinos presenciais. Cadê os cassinos, gente? Cadê os cassinos presenciais? Podia vir uma verba daí. A própria maconha. Né? E a questão nem era a legalização. Porque no Canadá, os policiais tiveram um aumento de salário de 30% e aumentaram o efetivo. Lá, a droga recreativa. Eu nem estou falando sobre isso aqui, é só para dar um exemplo para vocês. Porque aqui esses caras, eles não fazem nada para melhorar o efetivo policial. O seu Cláudio Castro teve a venda da SEDAI aqui no Rio de Janeiro, já está sem dinheiro. Não tinha nada ali que revertesse para a polícia. Então por que, Ricardo, você é da posse? Porque não está tendo policial. E parece que a esquerda também, você vê o Lindbergh, do PT, lá na CCJ, falando sobre as armas, ele estava lá, isso daí vai lá pro Congresso. Rapaz, libera! Eu já falei várias vezes, a esquerda não pode ser caridade. Nós não somos caridade. Porque tem uma coisa interessante que eu já falei nos outros vídeos, que você vai perceber, né? Eu sou cientista político, então a gente analisa isso daí. Assim como eu estava falando da questão dos policiais, né? A maioria do povo brasileiro é contra o porte de armas, mas votam nos caras que são a favor. A vacinação está caindo no Brasil, mas a maioria do povo brasileiro é a favor da vacinação e vota nos caras que são contra. Então você vê como é que está acontecendo, né? E as decisões que estão sendo tomadas lá no Congresso Nacional, que definitivamente não estão melhorando a vida do brasileiro. E eu não estou falando aqui de questões econômicas, né? Porque você tem uma chantagem do Congresso Nacional, você está tendo uma chantagem política. Olha, para aprovar isso daqui, você tem que me dar isso. Essa é chantagem. O que tinha a ver o usuário ou até o julgamento do traficante com com o problema que o Pacheco está tendo lá com o governo federal? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estão entendendo? Então você vê essas questões aqui, que deveriam ser importantes para serem tratadas, e eles não tratam, ficam nessa conversinha daí, e a direita brigando com a esquerda, quando no Brasil você não tem mais um sistema presidencialista, você não tem mais um sistema presidencialista da forma como era apresentado. Né? O Arthur Lira disse que é o semipresidencialismo, mas semi até quando? Qual é a linha do semi? Ele só vira presidencialismo quando você solta as emendas para o Congresso e faz o que o Congresso quer. E isso tanto a direita quanto a esquerda já estavam falando. Quando entra um, eu sou a favor disso. Não era o pessoal da direita que cantou a musiquinha do Centrão? Não foi o general Heleno? Isso daí vai mudar? Se a direita vier a assumir o poder, que eu não acho que está muito longe disso voltar a acontecer, isso vai alterar alguma coisa no Congresso Nacional? De jeito maneira. Eu acho até... Eu fiz um vídeo anterior falando de como a esquerda se comportou no governo Bolsonaro. Deixou ele até ter incentivos perto da eleição. Aí quase que a gente perde. Você não entende a postura da esquerda, se a esquerda está querendo ser esquerda, qual o tipo de esquerda que ela quer ser. Que como eu falei também naquele vídeo, você vê um monte de cara aí com Fidel,
com Che Guevara na camisa, só com caricatura mesmo. Né? Não sabem, né, criar um impasse em cima disso. E dessa forma que tá se apresentando aí, por que o Lindbergh... Cadê, pessoal, os referendos? O povo decidir, os referendos, pessoal. Você sabe, se lembra da lei do crime hediondo? O crime hediondo só realmente entrou em pauta por uma iniciativa popular movida lá pela autora da Globo, né? Que a filha dela faleceu em 94, para definir o crime hediondo. Foi iniciativa popular, não foi o Congresso Nacional, não. Não foi o Congresso Nacional que decidiu a lei de crimes hediondos. Foi uma iniciativa popular. Tá bom? Então, para você entender o que esses caras aí querem. Eles não estão preocupados com o povo, com as decisões que realmente possam vir a afetar o andamento normal do cidadão brasileiro. No que isso daqui vai melhorar? Por mim, como eu já falei, pode botar as armas lá, dá pra eles. Não tem pastor que é a favor, não tem um monte de policial aí que é a favor. Aí daqui a pouco o cara já tá lá, já sabe manusear uma arma, já sabe fazer e acha que tá legal. Daqui a pouco bota o porte também. Que o que eles querem é imitar os Estados Unidos. A grande nação do mundo. Eles querem imitar aquele. Dizem que são patriotas, mas se espelham em nações de fora. Na verdade, são pessoas que são frustradas por terem nascido aqui. Puxa vida, podia ser um texano, mas não foi nascer aqui. Mas viu, pessoal? Então bota aí no comentário o que vocês acham dessas decisões. Armas sim, cigarro de maconha não, de jeito nenhum. Por quê? A maconha vai matar a sua família e as armas é que vão salvar a sua família. É isso que eles estão falando lá. Tá bom, pessoal? Então deixa o like, compartilha o vídeo aí. Muito obrigado.